Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Dualidade de Ideias. Aqui quem fala é o Edgar. Olá, meu nome é Isaac e hoje temos um convidado aí super especial, ele que é escritor, roteirista e também é teólogo, a J. Tolissano. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu. Espero que a gente tenha um papo interessante sobre todas essas questões, esse turbilhão de ideias. A Jota, para começar, o que te inspirou a começar a escrever? Cara, então, eu desde criança, eu sempre fui uma pessoa meio inquieta. E aí, eu sempre fui apaixonado por cinema, e animação. E eu cismei quando criança que eu ia fazer desenho animado. E aí eu tinha um Caraca, projetorzinho, um projetor a pilha, cara, que passava uns slides da Disney. E aí eu com mais um amigo que também é escritor, a gente começou isso com, cara, 10, 11 anos de idade. A gente começou a produzir histórias com a galera assim da rua, a vizinhança, a garotada da rua. E aí a gente pegava essa mesma garotada, pegava fita cassete, fazia dublagem das histórias, enfim. E aí começou essa aventura pela escrita. Eu sempre gostei de ler, desde muito novo eu comecei a ler. O livro sempre fez parte da minha vida de alguma forma. Meu primeiro livro foi Monteiro Lobato, enfim, Sítio do Capão Amarelo, daí Pequeno Príncipe, e foi indo. E eu tenho um hábito de leitura. Para mim, ler é igual a comer, a tomar banho, a tomar café. Para mim, ler é essencial. Não consigo passar o dia sem ler alguma coisa. E aí eu sempre estou lendo um livro, dois, três ao mesmo tempo, enfim, é uma loucura. E caraca. aí esse processo de gostar de animação, de inventar histórias e ler muito, me levou automaticamente a escrever. Eu comecei a escrever ideias, histórias e poesias com 14, 15 anos. Com 16, 17 eu já escrevia letra de música para algumas bandas de amigos. E aí, eu publiquei meu primeiro livro de forma tardia, porque aconteceram alguns percalços na minha vida, acidente, enfim, mudança de direção de fé, e eu acabei publicando meu primeiro livro em 2007. Uhum, 2007. Eu já tinha, pô, 32 anos quando eu publiquei meu primeiro livro. Só que aí eu não uhum, parei. Foram acontecendo algumas coisas. Nesse meio tempo, eu publiquei muita coisa teológica. A partir de 2016 que eu vim ter uma escrita ficcional mais intensa. E aí, em uhum. 2019, 2020, eu mergulho no universo do roteiro, escrever série, filme, enfim. E aí a coisa ficou um pouco mais séria, vamos dizer assim. Mas eu publico meu primeiro livro, um livro de poesia que até está esgotado, nem eu tenho mais esse livro, em 2007. O nome dele é Minhas Caraca. Mulheres dos Outros, que eu vou Oh. escrever sobre desventuras e aventuras amorosas em forma de poesia. Oi, Jota, esse livro, assim, você teve alguma inspiração, assim, tipo, para escrever, baseado talvez em algum outro autor, outra vez, você falou também que é um grande, sempre acompanhou e sempre foi um grande fã de cinema, né, de animações, teve Sim. alguma influência, alguns outros fatores ou alguma experiência pessoal acabou influenciando aí na escrita desse livro? Então, cara, esse primeiro livro de poesia foi um apanhado.
O que aconteceu comigo? Eu tive uma virada na minha vida que eu peguei todos os meus escritos e joguei fora. Tudo que eu tinha escrito até um determinado período da minha vida, eu, pum, joguei fora. Aí esse amigo meu que começou a, a fazer esses slides comigo, ele achou esses disquetes na minha lixeira, assim, vamos dizer assim, que eram disquetes ainda. E ele, cara, É. esse maluco jogou isso fora, eu vou segurar isso para depois ver o que acontece. E aí ele recolheu esse material, e aí chega em 2006, eu fico querendo, inquieto, sempre inquieto. Aí ele, pô, cara, eu tenho um material seu aqui que eu guardei, pô, tu não quer dar uma olhada para publicar? E eu fui catar, né, cara, coisas que eu escrevi na minha adolescência, enfim, e aí eu separei todas as poesias que de alguma forma tratavam de relacionamento que eu perdi, que eu deixei, enfim, relacionamentos. E aí eu montei esse livro, Minhas Mulheres dos Outros, porque todas aquelas mulheres ali já eram de outros. Nossa, que Enfim, interessante. e essa foi a ideia. É claro que influências, eu vou ter influências mil, né, cara? Além de ler muito, eu gosto muito de música, ouvir música, fuço música, eu sou músico também, porque eu toco gaita, arranho um pouquinho no teclado, mas o meu instrumento é gaita. Então, eu gosto de blues, jazz, bossa nova, enfim, isso me influencia muito pro instrumento que eu gosto de tocar. Mas eu ouço tudo. Então, as minhas influências vão desde David Bowie, Bob Dylan, a Zé Ramalho, Alceu Valença, enfim, Quarteto em Si, Chico Buarque, Caetano Veloso. Eu não tenho, assim, Arlindo Cruz, Elza Soares, Cartola, enfim, eu escuto de tudo, cara. Eu escuto mesmo de tudo, de Iron Maiden a Ratos de Porão, enfim, eu escuto de tudo. Tudo é inspiração e tudo me faz olhar o mundo. Enfim, Ô, Jota, você falou aí dos seus Caraca. gostos musicais, né? Eu quero saber de você o seguinte: você tem um ranking, assim, falando de cinema, assim, dos filmes da sua vida, talvez um top 5, os filmes, aqueles filmes de cabeceira, você tem, assim? sim, pô, tem, cara. Assim, eu sou muito visual. Uhum. Então, assim, tem cenas que ficam marcadas na minha mente para a vida toda. Um filme assim muito importante para mim, caro demais, é o Planeta dos Macacos, primeira versão. Por quê? Cara, não sei se vocês viram esse filme, mas de 60, se eu não me engano, é de 68 esse filme, 67, 68. Eu tenho até ele em DVD. Quando Olha. o cara tá cavalgando assim, correndo, pô, largou os macacos para lá, pegou a mulher que ele queria e tá indo não sei para onde, que ele, porra, dá de cara com a cabeça da Estátua da Liberdade enterrada na praia, aquela porra, aquela cena para mim. É tipo assim, aquelas cenas que, pô, eu queria ter escrito essa cena. Uhum. Então, assim, o Planeta dos Macacos para mim é bem, bem interessante, porque eu gosto do livro e gosto do filme, tanto do livro quanto do filme. Laranja Mecânica, para mim, também é um livro. O diretor Stanley Kubrick, no cinema, fez assim, uma obra-prima. Para mim, Laranja Mecânica é aquele punk. Vindo para o Brasil, Terra em Transe, de Glauber Rocha, Para Frente Brasil, do Roberto Farias. Enfim, cara, é muito filme que eu gosto. Agora, os recentes, Bacurau, Nossa. gosto muito. O Lobo Atrás da Porta, gosto muito também. Pô, cara, é muito filme que vem assim à minha mente. Fazer um top 5 é difícil, top 10 é difícil, porque são muitos e muitos filmes. Eu gosto Donnie Darko,
É um filme louco que eu gosto muito, Muito bom. aquela brincadeira com o roteiro. Pulp Fiction, eu gosto muito eu gosto do Tarantino. Assim, o Uhum. Tarantino, se eu fosse separar diretores, né? Tarantino, próprio Glauber Rocha, Pedro Almodóvar, espanhol, que eu gosto muito. Enfim, é uma infinidade de coisas, assim, é difícil você fechar assim, é igual, pô, tipo, top 10 de música. Vem várias na minha mente, assim, que eu não consigo fechar a questão. Agora, é claro que tem autores, para mim, são caros, assim. Eu gosto Lima Barreto, Machado de Assis e o próprio Rubem Fonseca, para mim, são os três que mais me influenciam. São os caras que eu mais li e me influenciam muito. Esses três. Aí vem outros, né? Sim, no bojo da coisa. É igual filme também. Stanley Kubrick, o Quentin Tarantino, esses caras, o Pedro Almodóvar, o Glauber Rocha, esses caras influenciam, mas tem vários outros. Enfim. Você poderia falar um pouco da temática dos seus livros? Então, na ficção, cara, eu gosto muito de usar o terror psicológico. Eu gosto de tratar com as neuroses do ser humano. E aí, na minha ficção, ou eu estou indo pelo, pela distopia, ou eu vou pelo terror psicológico. Isso é uma marca que eu sigo. Quando eu trato de violência, eu vou para ultraviolência. Quando eu trato de terror, eu vou para o terror psicológico. Eu não gosto dessa coisa de, de dar susto. Eu gosto de brincar com os medos internos do ser humano. Caraca. Então, minha ficção é essa. A teologia, cara, eu cheguei num ponto que eu abandonei o cristianismo. Para mim não faz nenhum sentido e hoje eu tenho convicção que o que mais atrapalha o Ocidente é o cristianismo. É uma convicção minha, depois de 20 anos estudando a história da igreja, de 20 anos estudando os originais, enfim, eu cheguei a essa conclusão. Então, a minha teologia hoje, ela é uma teologia provocativa, é uma teologia questionadora. Meu último livro teológico foi sobre a divergência que há na pregação de Jesus e de Paulo. Esse foi meu último livro teológico. Não sei se virão outros, mas se vierem, vão ser livros questionadores, questionando tudo isso. Às vezes eu penso que nem vale a pena tocar no assunto, porque é uma coisa tão cristalizada, e quando, como dizia Nietzsche, né, você coloca um livro como sagrado, despreza todos os outros, e você nem lê esse livro por inteiro, fica difícil você discutir alguma coisa, dialogar com quem raciocina dessa forma. Então, não sei se eu vou tocar nisso. Eu tenho dado muito ênfase à minha parte ficcional e à parte de roteiro. Estou trabalhando, acabei de trabalhar agora num piloto de série, estou com um roteiro para escrever sobre um longa-metragem, estou filmando um curta-metragem, enfim, eu estou indo por esse caminho. Ô, Jota, e como que você faz a escolha, assim, como que aconteceu as escolhas, assim, dos temas, assim, dos livros, assim, o que te, como que eu posso falar, o que que gerou uma influência naquele momento para escrever sobre aquilo? Livro ficção, você diz? Isso, dos livros de ficção e Cara, também, desculpa até interromper, mas os livros também que abordam um pouco da temática de teologia também, assim, como sim. que... Os teológicos é assim, sempre o assunto
Os meus livros de teologia, geralmente, eles são gerados por perguntas que me fazem. E aí aquilo às vezes me inquieta e eu aprofundo o assunto. Isso aconteceu quando eu falei do dízimo, isso aconteceu quando eu falei da pregação divergente de Paulo com Jesus. Foram perguntas que me foram feitas, e aí eu fui e aprofundei essa pergunta, acabou virando livro. Como um que esse aqui até tem aqui em mão para mostrar para vocês, esse aqui, ó, Plantando Igrejas Sadias. Foi uma época que eu comecei a questionar a instituição e aí comecei a fazer uma igreja meio caseira, meio de praça, meio de gueto. E eu ia nos lugares, a gente ia nos lugares, daqui a pouco estava envolto de pessoas, e aí acabou saindo esse livro. Essa é a Uhum. parte teológica. Na parte ficcional, cara, às vezes tem uma ideia, às vezes tem um. Por exemplo, o Esquizofrenia. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, não está aqui. O Esquizofrenia, ele surgiu de uma cena que eu vi, que me deixou meio apurrinhado mesmo, que eu vi um coroa de mais de 50 anos olhando para uma garota de 11, 12 anos, e é a idade que minha filha tinha na época, e aquilo me deixou meio apurrinhado. Eu olhei aquilo aí e fiquei com aquilo dentro de mim, que é, porra, o que que eu posso falar sobre isso, né? É, falar de pedofilia. E aí eu lembrei de uma propaganda que passava, né, não sei a idade de vocês, mas eu estou chegando perto dos 50. Então tinha uma propaganda da Suquita, cara, refrigerante Suquita. Uhum. E aí tinha um cara, assim, aqueles coroa meio metido a garotão dentro do elevador. Aí entra uma menina e ele começa a jogar chaveco pra menina, não sei o que, papai, e a garota vai chamar ele de tio. E aí joga um balde de Acaba. água fria nele. Uhum. E aí eu lembrei desse comercial, e isso me inquietando, e eu, pô, vou escrever um conto sobre isso. E aí, quando eu sentei para escrever o conto, cara, saiu um conto, dois, três, quatro, aquilo foi tomando um corpo maior e virou uma novela, tipo, quase um romance. É uma novela de 100 páginas, mais ou menos, quase, 70, 80 páginas, não sei, que é o Esquizofrenia. Esse nasceu dessa forma. O Taxidermia, é uma coletânea de contos. Esse aqui está aqui, esse livro aqui, Taxidermia. É uma coletânea de 13 contos. E aí eu tinha 12 contos, e aí minha esposa falou assim: porra, mas você não tem um conto chamado Taxidermia. É verdade, eu não tenho. Pô, você tem que sentar e fazer. Aí eu fui sentar para fazer o conto Taxidermia, e aí saiu, pô, para mim é o melhor conto do livro. Saiu esse conto, que esse conto saiu uma sinopse para um longa, e eu já estou escrevendo o roteiro do longa dessa história. E é assim, as histórias vão surgindo. Vão surgindo. O Eva, que não está aqui, né, tem lá na Amazon. Eva é um cara que vive numa distopia que ninguém morre mais. Só que todo mundo tem a mesma cara, a mesma cor, o mesmo corpo. E ele cismou que ele quer morrer. Mas ele não quer morrer se matando, ele quer morrer envelhecendo, virando velho. E aí ele luta contra uma sociedade que não quer isso. Como que eu tive a ideia dessa história? Isso é o meu primeiro romance, Eva. Como que eu tive a ideia dessa história? Eu comecei a olhar as pessoas em volta que têm uma dificuldade de viver os períodos da vida, né? Eu estou chegando a 50, então estou vivendo o período do 40, terminando o período do 40, chegando em 50, vou viver o período de 50. Como as pessoas têm dificuldade de viver isso? Querem, porra, com 50 quer ter cara de 20. E aí fica um negócio meio ridículo, né? Uma coisa, a bochecha inchada porque botou não sei o quê, um olho, parece um. Não sei, as pessoas não vivem seus períodos. Isso, eu comecei a pensar sobre isso e aí saiu esse romance, o Eva.
cada um sai de um jeito, entendeu? Cada um tem uns que são encomendados, enfim, a pessoa me encomenda, pô, fala uma história assim, aí eu vou, sento e vou elaborar essa história, depende muito Esse, do estado de emoção que eu tô ali. o livro que você citou agora, Eva, você contou um pouquinho, né, sobre a trama da história, me lembrou um pouco aí talvez um autor tipo Philip K. Dick, uma pegada mais ou menos assim, não sei se. Sim, sim, sim. Uhum. De uma certa forma, a gente acaba dialogando, né, cara? A gente acaba sofrendo essa influência, enfim. E você pode compartilhar alguma história interessante que aconteceu durante a sua escrita de um dos seus livros? Pô, cara, uma história interessante. Isso, de algum livro que você estava escrevendo? Cara, esse taxidermia aconteceu uma parada, não foi nem que eu estava escrevendo, foi após a escrita. Que eu estava passando por um lugar e o cara veio me abordar. Pô, cara, você tem que beber uma cerveja comigo que você salvou minha vida. Cara, Aí, porra, salvei sua vida, cara? Como aonde que eu salvei sua vida? Eu não sou bombeiro, não sou médico. Como que eu salvei sua vida? Não, cara, que porra, aquela parada, pô, você me libertou com aquela história, não sei o quê. E o cara, que história? Aí fui sentar com o cara para conversar com ele. Era o taxidermia, porque essa história do taxidermia é a história de um garoto que quer aprender a taxidermia, fazer taxidermia, que tem toda uma questão. Ele vive com a mãe, que o pai abandonou os dois ali. Eu não posso falar, porque senão eu vou dar spoiler. Mas é, aí o cara fala, cara, eu tinha um problema com meu pai, eu achava, pô, tinha uma culpa com meu pai, depois que eu li o conto, eu perdi essa culpa, não sei o quê. Aí o cara sentou comigo, bebeu uma, duas, três cervejas e não queria deixar eu ir embora, eu sem entender. E eu não tinha a mínima ideia do que aquilo tinha afetado ele dessa forma, porque eu escrevi uma história, cara, um terror psicológico, claro, trata de assuntos de pai, problemas de filho com pai, relacionamento abusivo dentro da família, mas eu não esperava essa resposta desse tamanho todo, que o cara sentou comigo, bebeu, chorou, por, por conta da caraca, história ter salvo ele. Enfim, não sei como, mas salvou ele, né? que Esse é um forte, muito fato forte. que me deixou até assim, caramba, tem que ter cuidado com o que eu escrevo, porra. Se eu salvei o cara, eu posso matar alguém também, né? Não sei. É, verdade. Enfim. E a Jota, entre os seus livros, né, os seus livros, tem assim algum que você considera assim muito especial, assim, o seu favorito entre os livros aí da sua obra? Cara, isso é difícil. Isso é muito difícil, porque livro, cara, eu não sei. É igual filho, cara. É difícil você ter uma. Alguns, assim, tiveram viradas importantes na minha vida, Uhum. sem dúvida. O Esquizofrenia é uma virada importante. Pô, cara, foram quase 3.000 downloads desse livro. Então, assim, eu tenho uma resposta muito boa dele. E ele é uma virada de chave na história, na minha escrita. Ele vira ele vira uma fase, sabe? Com esquizofrenia. E o próprio Taxidermia, ele é um livro importante também, é vamos dizer assim, uma terceira fase minha. Tem um cara que não está aqui agora, não sei por quê, de repente daqui a pouco eu pego lá para. É o chamado Quadrado Sujo, que ele é uma coletânea de contos também, e que, sem querer, assim, tá saindo vários curtas-metragens desse livro. Assim, eu já escrevi 4 roteiros em cima de contos desse livro, que é um livro despretensioso, que eu queria. Eu juntei os contos ali porque estavam ficando muito tempo guardados.
vou publicar esses contos. E eu publiquei. E tá assim, já é o quarto roteiro que eu já vou escrever sobre contos desse livro, chamado Quadrado Sujo. O conto principal desse livro são dois casais e há um cruzamento de traição nos quatro que é uma loucura. Também não posso dar spoiler porque tem um final meio assim que, caraca, é isso? Então não posso, mas é um livro que também mostra uma virada na minha obra. Na parte teológica, cara, o livro do Paulo, Verdadeiro Traidor de Jesus, que é o último, é como se ele fechasse um ciclo teológico meu para iniciar outro. Então é um livro importante assim. Agora, o melhor ou os melhores eu não tenho. Eu tenho assim algumas viradas, mas todos eles são importantes em alguma fase da minha vida, porque, como eu disse, eu sou um cara meio inquieto. Então, cada um deles é uma inquietude minha. Enfim, Você comentou que de alguns projetos seus, né, alguns roteiros que acabaram sim. se transformando em curtas-metragens. Como que é esse processo aqui no Brasil? É um processo assim longo? Como que é? É fácil? É difícil? Tem muito a sua participação do roteirista presente ali no projeto? Como que é isso? Então, esses roteiros que eu estou falando, é, por enquanto, são só roteiros. Tá. Eu estou produzindo agora, como diretor e produtor, um curta de stop motion. Engraçado, né? Começar logo com stop motion. Comecei lá atrás, tentando fazer animação, fui para stop motion. Enfim, que eu ganhei um edital da Lei Paulo Gustavo aqui na minha cidade, e aí estou produzindo esse curta-metragem que vai provavelmente ser lançado em janeiro ou fevereiro de 2025. Mas todos esses roteiros que eu estou falando com você, esses principalmente os curtas, eu estou produzindo o roteiro para provavelmente eu mesmo produzir e dirigir esses curtas. O longa-metragem, eu tenho dois roteiros de longa-metragem, vou fazer o terceiro. São ou esperando recurso para eu mesmo produzir, ou vender para uma produtora, para um streaming, enfim. Eu tenho também pilotos de série que eu já participei de rodadas de negócio e até não posso falar muito, porque tem Uhum. coisas interessadas, enfim, não posso abrir, mas aí já é uma coisa para TV, já é uma coisa para streaming, entendeu? Uhum. No Brasil, a produção de cinema é complicada porque, primeiro, que a gente tem um problema de distribuição. Os cinemas querem exibir o super-herói americano que vai estourar a bilheteria. E aí, aquele super-herói que foi produzido nos Estados Unidos, ele se pagou nos Estados Unidos. Então, ele entra aqui tranquilo e confortável, né? O que der, o que render, vai render e beleza. E rende, né? A gente sabe que rende. Uhum. E assim, cara, o que o cara gastou na parte de som do filme do super-herói lá nos Estados Unidos, pagaria 3, 4 longa-metragens no Brasil. Para você ter ideia da nossa dificuldade aqui. E a gente não tem uma cultura que olhe para o cinema nacional. Todo mundo, né, taca pedra e quer ver o super-herói, quer ver, enfim. Essa é a nossa dificuldade aqui. Já venceu muitas barreiras, né, porque o nosso principal problema é a distribuição. E quando a Paris Filmes e a Globo Filmes entrou no páreo da distribuição, amenizou esse problema, mas ainda é um problema a nossa distribuição. Tem filmes que, eu não sei, eu estou no Rio de Janeiro.
no Uhum. estado do Rio de Janeiro, não sei onde vocês estão. Eu moro parte metropolitana em torno da cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Tem determinados filmes que eu preciso ir à cidade do Rio de Janeiro para ver que na minha cidade não passa. Você vê o Nossa. grau de dificuldade de distribuição e eu estou a 30 minutos da cidade do Rio de Janeiro. De carro eu estou a Caraca. 20, 15, 20 minutos. Entendeu? É complicado. E se isso ocorre no Rio de Janeiro, eu calculo em outros estados, né? Enfim, porque não que o Rio de Janeiro seja melhor ou pior, porque várias produtoras estão no Rio de Janeiro, né? A maior produtora de TV aberta do Brasil está no Rio de Janeiro, que é a TV Globo. E a gente tem uma dificuldade de distribuição de filmes na bilheteria. Enfim. Mas distribuição, Jota, você citou a Paris Filmes e a Globo Filmes no Brasil hoje para distribuição seriam somente essas duas, no caso. Não, tem outras, né? Uhum. Por exemplo, a Warner distribui, a Fox distribui, só que aí elas vão distribuir o que elas querem. Mas assim, essa distribuição de filmes brasileiros mesmo seriam mais essas duas distribuidoras. Por exemplo, a Warner distribui mais filmes internacionais, norte-americanos, né? Tipo, Sim, sim. entre outros aí. Entendi. Pela lei do incentivo, o fomento à cultura e pela a situação que teve de cotas, enfim, a Warner produz um ou outro filme, a Fox produz filmes aqui dentro também, Uhum. a Paramount, enfim. Mas a grande massa assim, de distribuição é a Globo Filmes e a Paris Filmes, de Uhum. filme nacional que eu falo. Ah, E tá. aí vai ficar restrito a algumas salas de cinema. Entende? Tem que negociar, por exemplo. Não sei se vocês sacam isso ou percebem, mas geralmente um filme nacional não passa de 1h40. Por que que ele não Uhum. passa de 1h40? Porque ele tem que caber na grade, Hum. Uhum. entende? Por exemplo, existem filmes americanos de 3 horas, né? Na média, 2 horas, 2h10, 2h05 ali, que é um filme americano. Essa é a média do normal, né? O filme nacional, cara, não passa de 1h40, dificilmente. Por quê? Porque ele precisa caber numa grade de distribuição. Entendeu? Ele tem que entrar num buraco, assim. E aí, essa questão. Às vezes a gente faz um roteiro de 2 horas, de 2h10, tem que sair cortando cena. Tem que sair cortando cena. Para caber nesse. Caraca. Entende? Como é complicada a coisa? Deixa eu fazer uma pergunta voltada a isso, assim. Mas você acha que a gente está evoluindo para melhora? Muito, Muito? muito, muito. Assim, uma coisa que eu sinto que quase que enveredou por outro lado, mas já voltou, é que o cinema nacional ele tem uma identidade. O cinema nacional nosso é respeitado internacionalmente porque ele tem uma identidade própria. Você vai pegar Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, O Pagador de Promessas. Ele tem uma identidade. Você bate esse caramba, isso é uma fotografia brasileira, isso é um enquadramento típico do cinema nacional, do cinema brasileiro. Então ele tem um respeito na Europa, principalmente, na América Latina, ele tem um respeito, às vezes mais respeitado na Europa e na América Latina do que o próprio Brasil. Tem, Sim. tem, tem autores que são mais conhecidos na Europa do que no Brasil, sabe? Então ele tem uma identidade. Na determinada década, de começa com Cidade de Deus, Tropa de Elite, uma geração de cineastas que olham muito para a qualidade americana e olham muito para a estrutura americana e acaba fazendo um cinema meio que, não vou dizer sem identidade, mas uma identidade diferente do que a gente tinha uma trilha.
E aí, Entendi. e aí alguns filmes resgataram essa identidade, sabe? Tipo Bacurau, O Lobo Atrás da Porta, enfim, são filmes que resgataram essa identidade, que quase que foi por outro caminho que, que ia para outra ideia, né? Tipo, você pega a Central do Brasil, tem uma qualidade robusta, pô, a Fernanda Montenegro arrebentando, concorreu ao Oscar, até hoje eu não entendo que ela perdeu, mas enfim, porque a atriz que ganhou, com todo respeito, se você comparar, não tem comparação. Mas enfim, coisas do Oscar. E aí é um filme robusto, de qualidade, que tem uma identidade nacional. Ele é identificado com o cinema nacional. Pós o Central do Brasil, veio uma safra que meio que escorrega nessa identidade, e agora, de uns 15, 20 anos para cá, a gente retomou essa identidade. Mas é uma. Por que essa dificuldade de identidade? Por essa questão de mercado, cara. O mercado é cruel. O mercado é bem cruel. Mas é, Jota, mas a gente fala assim, mas eu vejo o filme argentino hoje muito forte também, né? Sim, Mas a- a cultura essa argentina é diferente da nossa. é diferente, pô. Eles têm Entendi. eles têm uma visão para a cultura diferenciada. Nossa, o argentino lê muito. Pô, cara, o argentino é o país da América do Sul que mais lê, Sim, sim. entendeu? Tem essa questão, essa diferença. A gente é muito colonizado, né, cara? O Brasil parece um subproduto americano. Você vê um É, monte de camiseta escrita em inglês, o cara não sabe nem o que está escrito na camisa dele, mas ele está usando porque está escrito em inglês, sim. Ô, Jota, entendeu? Então, mas deixa eu perguntar, assim, oi. dos filmes, assim, brasileiros, assim, é que, assim, pensando em filme, né, é que, assim, os filmes brasileiros, assim, são muito bons mesmo, acho que o cinema Sim, nacional é espetacular, mas são filmes, assim, bem complexos, né, tipo, talvez para um país, assim, que como que eu posso dizer? São filmes que, assim, que traz uma complexidade, acho que é até um pouco difícil, né, para o grande público, assim, processar, né? Tipo, por exemplo, a gente pega Deus e o Diabo na Terra do Sol, não é um filme, assim, tão fácil, é um filme interessantíssimo, lógico, sim, mas, mas, sim, é, sim, sim, mas a princípio exige do espectador ali investir em, como que eu posso falar? E ir até o fim, né? E isso daí é um. Eu confesso que quando eu sim, fui assistir esse filme pela primeira vez, eu olhei, assim, os primeiros 20 minutos e falei, não. Depois de uns, sei lá, uns 5 anos depois, eu voltei de novo, assisti o filme. Filme espetacular, tipo, pra mim, no sim, filmes nacionais, assim, tá no ranking ali no top 10. Mas, assim, sim. não é um cinema, assim, muito fácil, né? É uma questão de recurso, né, cara, da audiência. Uhum. A dificuldade também nesse ponto que você está tocando é do recurso da audiência. A audiência não consegue mergulhar ali, né? Porque não tem, vamos dizer, usando essa metáfora, né? Não mergulha no mar porque não tem prancha, né, cara? E aí vai tomar caldo, vamos dizer assim, porque Exatamente. tem essa dificuldade. Mas aí a gente precisa fazer uma construção, né, cara? E é importante esses espaços assim que vocês, um espaço igual o de vocês abrindo para falar sobre o assunto, para a gente incentivar a leitura, para a gente incentivar ver bons filmes, né, cara? Porque cria repertório, tem que criar repertório. A audiência precisa de um repertório. E se ela ficar nesse círculo vicioso, consumindo o enlatado, ela não vai conseguir criar esse repertório. Então, assim, a gente precisa pegar nossos filhos, as crianças que estão à nossa volta, a garotada que está à nossa volta, e, ó, pô, cara, tem isso aqui para você ver, ó. Pô, tem isso aqui que é maneiro, tem isso aqui que. Porque senão a gente vai ficar nesse círculo e não consegue pegar um filme desse, né, gigante, né? Ele tem tanta coisa ali para você sugar, para você.
absorver, e você não absorve porque você aquilo é estranho. O pior de tudo é isso, que a gente criou uma cultura que é estranha à nossa cultura. Você pega a juventude, até a minha geração mesmo, né, que ficava sentado vendo Sessão da Tarde e depois as séries americanas, e aí é estranho ver outra coisa. Parece que a mocinha sempre vai ser a loura, né? O vilão sempre vai ser um cara maltrapilho, um cara, enfim, consumiu isso, absorveu isso e agora tem que desconstruir. Como que a gente desconstrói isso? Né? Incentivando outros caminhos. É o que eu tento fazer na minha literatura, na minha filmografia, enfim. É o que eu tento fazer, é tentar desconstruir essa coisa enraizada, né, cara? Tá enraizada na juventude, no jovem, enfim. É, Mas, a Jota, aproveitando isso, eu queria te fazer, você já teve algum bloqueio criativo na sua jornada? Você já teve aquele momento falando, nossa, bloqueou, o que fazer? já, já tiveram histórias que não tinha para onde ir. Caraca. Assim, depois de, deixa eu ver, 2000 e eu fiz uma oficina de audiovisual, 2017 e 2018 na Globo, que me ajudou muito a não ter mais esses bloqueios, que é o seguinte, é o planejamento de trabalho. Porque o que que dá esse bloqueio? É assim, você acha que teve uma grande ideia e aí senta e começa a escrever. Uma hora vai dar ruim, entendeu? Uma hora dá ruim. Por quê? Porque precisa ter um planejamento, você precisa traçar as linhas, o começo, meio e fim da história, os personagens, a vida daquele personagem antes da história. Você nem vai botar isso no papel, mas você precisa ter para ter coerência com o personagem, para onde ele vai, para onde não vai. Quando você cria essas ferramentas de trabalho, fica mais difícil de ter esse bloqueio. O bloqueio geralmente é quando não Hum, tem o planejamento. entendi. Assim, eu passei por três professores que me ensinaram muito e falavam a mesma coisa. Escrever é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Você tem que. Caraca. É muito trabalho, é muito planejamento, é muita cartolina, é muito quadro na parede para você montar uma história coerente e que vá para algum lugar. Vou fazer uma pergunta, mas assim, você falou aquela hora que você viu o rapaz olhando para uma moça pra uma menininha de 10 anos. Hoje no Sim. Brasil, a gente, para vocês que escreve roteiro e tal, é muito mais fácil, porque a gente no Brasil tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, você consegue captar as coisas que acontecem e fazer um roteiro ou bolar uma história, porque hoje a gente tem tanta coisa acontecendo no Brasil que eu fico, isso vira cinema, porque é cada caso que Que eu é acho que alguém tá inacreditável, fazendo né? isso, É, exatamente. tem, tem coisas que são inacreditáveis de acontecer. Não é possível que está acontecendo isso no Brasil. Tem. Exato. Aí você consegue. Assim, uma coisa que eu tenho trabalhado desde o esquizofrenia é o seguinte: você precisa tocar em assuntos que são importantes para a evolução da sociedade, para o crescimento da sociedade, mas atrelado a isso, você tem que trazer uma coisa que é fundamental tanto na literatura, quanto no cinema, quanto na TV, que é o entretenimento. Uhum, O assunto que você está tratando não pode ser panfletário. Você não pode estar trabalhando para um nicho, sabe? entendi. E o Brasil hoje, infelizmente,
tá numa divisão de ou você é vermelho ou azul. E isso não é legal para uma sociedade, isso não é bom para o crescimento intelectual de uma sociedade, para o crescimento social de uma sociedade, isso não é bom, essa coisa, ou Uhum. é isso ou é isso. Não, eu quero uma terceira via, eu quero uma quarta via, uma quinta via, uma sexta via, enfim. Então, para que a gente possa dialogar com todos, a gente não pode tirar, a gente tem que ter muito cuidado de não arrancar o entretenimento daquilo que a gente está fazendo. Porque quem gosta de ler boas histórias, gosta de ler personagens interessantes. E isso é entretenimento. Quem senta para ver um filme quer ver um filme bem feito, um filme que, pô, te faça rir, que te faça chorar, que te faça pensar. E esse entretenimento não pode estar separado do que você quer falar. Toda Entendi. história, toda boa história, todo, tanto no livro quanto no filme ou numa série, toda boa história parte do princípio do autor que ele quer falar de algum assunto que é caro a ele. Beleza, você tem que Uhum. falar de um assunto que é caro a você, mas você tem que sempre estar lembrando, pensando que você tem que levar entretenimento a quem está comprando o seu produto, quem está consumindo o seu produto. Então, se você conseguir atrelar o entretenimento com aquilo que você quer falar, você pode falar de qualquer coisa. Assim, eu tenho um livro chamado Psicopata S.A., que ele é um expurgo, sabe? É uma coisa, tudo assim de ruim tá nele ali. Tem de tudo ali dentro daquele negócio. A história é basicamente uma família de psicopatas e o cara que é o pior deles perde a memória. E ele fica assim, tentando entender o que está acontecendo, aí tem flash das memórias, e são coisas absurdas. Esse livro teve um comentário na Amazon que o cara, pô, eu não parei de ler o livro porque eu não acreditei no que eu estava lendo. E, cara, esse livro tinha que pô, ser 21 anos, tinha que. Brabo assim, coisa e tal, falando no comentário. E eu fiquei, caramba, rapaz, o cara se mexeu com a cabeça do cara. Mas realmente é o meu livro mais pesado, assim, bem pesado, de barra pesada. Trata de assuntos que talvez pessoas que são muito sensíveis vão ficar mal. Mas eu não tiro o entretenimento do livro, sabe? O que é caro para mim, o entretenimento precisa estar ali embutido de alguma forma. Por exemplo, do livro lá de esquizofrenia que eu falei sobre a pedofilia, tem pedofilia, tem canibalismo, tem, enfim. Mas o entretenimento está ali. E eu acho que a sua pergunta anterior sobre os cinemas, sobre cinema, que tem filme que é difícil para o telespectador, que às vezes muito desses filmes também esqueceram o entretenimento, sabe? Deixaram o entretenimento de lado, aí fica complicado, porque quando você senta no cinema, a primeira ida do cinema, ou quando você compra um livro, você quer se divertir, você quer ver algo interessante. Aí, se esse algo interessante, se essa coisa que te diverte tem uma mensagem que vai te fazer pensar além, vai te fazer pensar em algo que você não estava pensando, vai te incomodar, algo que está ali escondido em você, é um segundo ponto, mas o ponto primário é você foi ao cinema, ver um filme, se divertir, curtir, passar seu tempo ali no entretenimento. Eu acho que isso falta, talvez, em muitos filmes, esses que eu gosto muito. Você citou o Terra em Trânsito, tem vários outros que muito desses filmes esqueceram de levar o entretenimento. Quiseram passar uma mensagem, sabe? E eu acho que a mensagem tem que vir embutida no entretenimento e não o contrário. Para o cinema nacional distribuir, né, os filmes é uma dificuldade muito grande no nosso país.
E em relação a Sim. livros, então, queria saber de você quais ferramentas você usou, os recursos que você usou para divulgar os seus livros? Foi difícil? Como que é isso? Então, os livros, cara, são divulgados nas minhas redes. Uhum, Instagram, Facebook, Twitter não, que agora o Twitter está muito tendencioso, restringindo o que você quer que você pague, enfim. Mas geralmente é uma rede que eu crio, que eu acabei criando nesse tempo, né? uhum, E aí um livro chama o outro. Aí quem compra um, compra o outro, enfim. Um tempo eu tive uma certa dificuldade que era, eu tinha dois públicos diferentes. O que consumia teologia não consumia ficção, o que consumia ficção não consumia teologia. Isso por um tempo atrapalhou assim a minha divulgação, porque minha rede é uma só. E aí tem os dois públicos. Isso dificultou um tempo. Aí depois que eu me dediquei exclusivamente à ficção, aí eu direcionei mais essa ideia. E o esquizofrenia, o taxidermia, o próprio Eva, que é primeiro, mas por conta desses livros, acabou sendo puxado, teve um ressurgimento, vamos dizer assim. Eu fiz até outra capa para ele, enfim. E aí tomou outro rumo. E eu uso a rede, eu já dei aula de escrita criativa também, as pessoas que eu conheço, enfim, já dei palestra também. E aí uma coisa vai puxando a outra, assim, não dá para você, tipo assim, caramba, eu vou viver de livro. Difícil, né? Você pega três, quatro autores, uma literatura específica, que não é a minha praia, e ganha dinheiro com aquilo ali. De livro é complicado, sim. É, Filme é assim, é complicado de distribuir, mas é mais fácil de sobreviver, vamos dizer assim. chegamos ao final de mais um episódio do podcast Dualidade de Ideias e hoje tivemos aqui a presença de AJ Tolissano. AJ, muito obrigado pela sua presença. Pô, cara, eu primeiro agradeço a vocês o convite. Eu adoro trocar ideia, assim, conversar sobre assuntos que às vezes são difíceis da gente conversar. E assim, vocês deram um espaço bacana, vocês falam mesmo, e tá falado, né? Vamos dizer assim. Adorei o bate-papo, gostei muito, cara. Agradecer a vocês. Se alguém quiser conhecer meu trabalho, é só botar lá jtolissano.org e chega no meu site, lá tem um link para, enfim, para tudo, para os vídeos que eu faço. Faz um tempo que eu não faço por causa do tempo, mas sempre eu faço resenha de livros. A maioria daqueles livros ali eu ganhei, aí acabei fazendo a resenha, enfim. Fiquei na obrigação de ler para fazer resenha, né? O pessoal sabe que eu gosto de ler e manda o livro para mim. Aí eu Legal. leio e faço a resenha. E, enfim, quiser conhecer o trabalho é esse, ajtolissano.org. Estou à disposição aí, cara, quando precisarem, quiserem trocar ideia ou qualquer coisa, pode contar comigo. Pessoal, compartilhe, segue a gente, compartilhe para o seu amigo, para os seus colegas. Temos Twitter, temos Facebook, Instagram e YouTube. Galera, segue a gente lá nas nossas redes sociais. Muito obrigado, valeu, até a próxima.